Bem, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a teoria do dólar milkshake e por que o dólar é a moeda mais importante do mundo, tá? Bem, eu já falei algumas vezes nesse canal, mas para uma moeda ser forte, ela precisa ter pouca variação, ter pouca inflação, ter que ser estável. E isso é uma coisa que impede moedas de países emergentes, países pobres de terceiro mundo prosperarem. Por exemplo, ninguém vai querer fazer negócios com real. Apesar do Brasil querer, os outros países não vão querer fazer negócio em real com o Brasil. Quem que vai querer pegar real, não sei quanto que vai estar valendo lá na frente, se o governo vai ficar imprimindo loucamente, vai fazer uma loucura por aí. Então vai desvalorizar o real e daí eu vou ficar segurando o real para quê? Para depois comprar menos coisas do Brasil e só do Brasil que vão aceitar lá na frente. Então não faz muito sentido. Tem gente que fala, o yuan da China vai dominar, tal. Sim, você consegue fazer muita coisa com o yuan. Se você receber yuan hoje, você consegue comprar lá alguns eletrônicos, alguma coisa que a China fabrica. Estão fabricando muito carro elétrico também agora. Então hoje em dia tem muita utilidade o yuan chinês, mas vamos supor, eu pego hoje, vou gastar só ano que vem, quanto que isso daí não vai desvalorizar? Então também tem uma desconfiança nisso aí. As moedas que têm mais aceitação no mundo primeiro o dólar, que tem mais de 50% de aceitação, então praticamente qualquer país que você quiser negociar, se oferecer dólar, ele vai aceitar. Em segundo lugar tem o euro aí, que também tem uns 20, 30% aí de aceitação de negócios que fazem entre países, principalmente na Europa, né? Mas tem outros países também ali perto da Europa, ali norte da África, ali perto da Ásia, também aceita o euro se você quiser negociar, porque todo mundo acredita na estabilidade da moeda desses países. Eles acreditam que, por mais que tenham problemas, o dólar também tem problema, eles emitem muito dólar, a Europa também tem problema, mas se você for ver a inflação desses países, tirando pontos específicos na história, onde teve uma catástrofe, alguma crise, as moedas são bem estáveis, a inflação fica abaixo de 2% normalmente, muitas vezes até abaixo de 0%, que a gente chama de deflação, né, no caso, que é a inflação abaixo de zero. Então essas moedas são muito confiáveis, as pessoas confiam. Outra moeda como o yuan pode dominar o mundo? Até pode, eu acho difícil, mas as pessoas teriam que confiar nessas moedas. Hoje não existe confiança em nenhuma outra moeda, tá? Tem um pouco de ien ali, mas coisa mais localizada na Ásia. Tem um pouco na libra da Inglaterra, mas também é uma moeda pequena, né? Que a Inglaterra é muito menor que a Europa, muito menor que os Estados Unidos. Então são coisas muito pontuais aí que existem de comércio. Também tem um pouco de yuan, que é da China, mas para a China conseguir realmente esse status, ela vai precisar ter muito mais transparência, coisa que uma ditadura não tem interesse nenhum, tá? Agora imagina assim, dois países estão fazendo negócio, então um país está emprestando dinheiro para outro país, em que moeda que eles iam decidir fazer? Provavelmente vai ser no dólar, pode ser em outras moedas, talvez assim em euro ainda, tá? Mas provavelmente vai ser no dólar. Então países negociam em dólar, ficam com dívidas, tanto pelas compras que tem que pagar na sequência, pode ser ali um pagamento alguns dias depois, depende do negócio, ou então pode simplesmente ser um empréstimo que você pega uma grana agora e devolve com juros no futuro. Então, o que mais tem no mundo todo é dívida em dólar, quase todos os países têm dívidas em dólar. Então, para o país ficar seguro, ele precisa ter uma reserva em dólar. Então vamos supor que você vai precisar pagar lá no futuro alguma coisa. É bom ter uma reservinha hoje para ir pagando as parcelas, alguma coisa do gênero. Então todos os países vão precisar ter dólar guardado, e principalmente em época de crise. Então toda vez que acontece uma crise, acontece a teoria do dólar milkshake, tá? Imagina lá na crise de 2008. Os Estados Unidos começaram a imprimir muito dinheiro. Só que estava tendo uma crise, então as pessoas não sabiam como que ia reagir o planeta, como é que ia ter as negociações, se você ia conseguir dinheiro lá na frente. Então o que as pessoas começaram a fazer? Vender os ativos dela, converter em dólar, guardar esses dólares
para poder pagar alguma dívida que elas tinham em algum momento, ou até antecipar, não sei. Então, não que seja a melhor decisão de investimento do mundo, mas é a mais segura, tá? Então, em momentos de crise, por mais que os Estados Unidos esteja emitindo moeda e gerando uma inflação grande, e não ser a melhor decisão investir em dólar no momento, como você tem muitas dívidas, é seguro você pegar e manter a estabilidade ali do seu país, da sua empresa, ou qualquer coisa que você tem, tá? O que a galera comenta é a teoria desse dólar milkshake, é como se fosse o canudinho do milkshake. Quando você puxa assim, você faz bastante força e do nada vem um monte de milkshake na sua boca. Então é o dólar sugando toda a liquidez mundial, tá? Então todas as moedas são convertidas para dólar nesse momento de crise, o que faz o dólar se fortalecer ainda mais. Os outros países ficam um pouco mais seguros nesse momento aí de alguma crise, como 2008, teve a da Covid. Hoje a gente fala muito das guerras da Ucrânia e de Israel, que também geram incertezas. Então, países que têm dívida aí em dólar, que vão precisar comprar, por exemplo, petróleo, que está tendo guerra no Oriente Médio. Então, as pessoas e países começam a se proteger aí, começam a comprar dólar nesse momento. E, inclusive, seria uma época para o dólar se desvalorizar, porque está caindo as taxas de juros dos Estados Unidos, então fica menos interessante você investir em dólar, mas os países acabam comprando dólar aí para manter a segurança, e isso acaba compensando, tá? Então o dólar que era para perder força, ele acaba ganhando na outra perna, e não é que ele vai valorizar ou desvalorizar muito, ele acaba ficando estável nesse momento, que é o primeiro momento da crise. Mas lá no futuro, a partir do momento que os países começam a perceber, vai acontecer isso, já tem planejamento para o futuro, tal, só que o dólar está desvalorizando, então melhor converter aqui para a minha moeda de novo, para outra moeda, como o euro, por exemplo, e começam a sair. Daí talvez lá no futuro o dólar volte a se desvalorizar. Mas no momento da crise, o dólar sempre vai sugar a liquidez mundial, e isso vai fortalecer o dólar, apesar de parecer que outros indicadores estarem indicando que a moeda deveria se desvalorizar, tá? Se fosse qualquer outro país imprimindo moeda loucamente, como por exemplo o Brasil, que está no momento que não tem mais controle de gasto nenhum, tá imprimindo dinheiro a rodo, vai desvalorizar a moeda, vai gerar inflação, o câmbio com dólar vai disparar uma hora. Então o dólar ele tem só essa proteção a mais, tá? É uma coisa que não vai acontecer com nenhuma outra moeda do mundo, a menos que no futuro acabe sendo trocado o dólar por outra moeda. Isso daí só vai acontecer com a moeda que é a padrão do mundo inteiro, que tem mais comércio, tem mais empréstimo e assim por diante, tá? Eu duvido muito que moedas como o yuan da China, que é uma ditadura, por mais que o mercado com a China seja muito grande, que esteja em crescimento, duvido muito que uma ditadura vai conseguir atingir o status aí de moeda global. A Europa tentou com o euro, conseguiu até que um resultado muito bom, mas também sempre tem um país que eles têm que ajudar, um outro país. Então tem esse problema o euro também, crise na Grécia, crise na Itália. Então acabou perdendo força, por isso que não conseguiu chegar aí no status de moeda global, tá? Mas existe uma moeda aí que já foi criada, que ninguém controla, não tem como emitir sem controle, não tem como gerar inflação, que é o Bitcoin. E sim, essa sim pode ser a moeda que vai comandar ali daqui para frente, e talvez daqui a alguns anos a gente está falando da teoria do Bitcoin Milkshake. Então é isso, se vocês curtiram essa dica aqui, não esquece de deixar aquele like. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre economia, investimentos e criptomoedas também, não esquece de deixar aquele like, e até a próxima, valeu!